Olá, tudo bem? O Repórter MT de hoje vai falar sobre educação financeira, que significa oferecer conhecimento para que alguém decida o que fazer com o dinheiro. Parece simples, né? Mas nós vamos conversar com a Bárbara Alvarez, que é consultora financeira e vai falar um pouquinho mais desse assunto pra gente. Tudo bem, Bárbara? Tudo jóia, Loriane. Obrigada, gente, pelo carinho, pelo convite de estar aqui. Educação financeira. Se a gente juntar as duas palavras, nós vamos chegar em algum lugar na teoria, né? Mas na prática é diferente? Como é que funciona? O que é isso? Na prática, é algo que as pessoas deveriam ter desde o ensino médio ali, desde o ensino básico, começar a ter a relação com o dinheiro, para que ela pudesse, no futuro, saber gerenciar a própria conta, a própria vida. E esse gerenciamento, que é o simples fato de você saber pagar um boleto sem ser fraudado, você saber ali movimentar a sua conta, saber quanto que você deve guardar de dinheiro todos os meses, pensando no futuro, tanto da sua família ou você sozinho, pensando numa aposentadoria, é algo que é necessário. A educação financeira é literalmente ter um conhecimento financeiro para que você consiga gerir a sua própria vida ali, todo o seu dinheiro que você recebe dentro de entradas e saídas. Às vezes as pessoas ouvem a gente falar educação financeira, pode pensar assim, isso é para rico. E, na verdade, não é só para o rico ou não é coisa de rico, é isso? Isso, exatamente. Não é coisa de rico, é coisa para todo mundo. Se você conseguir guardar pelo menos R$ 5 por mês, você já consegue ter rentabilidade com esse dinheiro e conseguir ali, até trabalhar hoje dentro da Bolsa de Valores, a gente tem ações a custos de R$ 1, né, ou até abaixo dele. Então, a gente consegue, é possível. Você só precisa ter conhecimento. E o conhecimento hoje está cada vez mais fácil de você entender dentro da internet. Você vai ter YouTube, você tem hoje sites, Instagrams, pessoas hoje que têm a capacidade de dar um conteúdo de graça, né? Então isso é a busca desse conhecimento, ele é surreal e importantíssimo dentro da nossa vida. Antes da gente entrar na prática, eu queria comentar uma coisa com você. Às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de falar sobre dinheiro. É isso porque associa essa questão com dívida. Como é que funciona? Como que você lida isso no dia a dia com seus clientes? Hoje em dia eu falo que a educação financeira, ela é um tabu ainda, né? Porque as pessoas, primeiro, elas não gostam de falar quanto elas têm vergonha de falar que elas não têm um dinheiro guardado ou que elas não sabem sobre isso. Então, você ser humilde o suficiente em busca de conhecimento não é algo errado. Pelo contrário, você quer evoluir, você quer ser melhor que aquilo. Ninguém nasce sabendo, eu não nasci sabendo. Se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, há 10, 15 anos atrás, eu estaria voando muito mais do que eu já tô hoje. Então, isso é todos os dias. E o nosso sistema financeiro, ele muda todos os anos. Nós temos, os juros vão aumentando o tempo todo, então você precisa ter esse conhecimento, ter humildade de querer buscar ele, e ele é um pouco de tabu, porque quando a gente se casa, por exemplo, você procura saber como que a pessoa é com a mãe, você procura saber o que ela vai fazer por você e tudo mais, mas a gente tem medo de falar sobre dinheiro, medo de falar quanto eu ganho, medo de falar, juntar ali as dívidas ou juntar ali o dinheiro para poder pensar no investimento, e acaba que as pessoas, elas têm que falar. É algo, inclusive, é o segundo maior índice de divórcio hoje, é o problema financeiro. Então, isso daí eu falo que é extremamente crucial. E quando eu atendo clientes casados ou que estão namorando, eu sempre faço questão que eles façam juntos, porque isso vai ser o melhor investimento para a vida toda deles, como família, né? Construindo ali aquele momento ali da casa, da família em si. Isso já é cientificamente comprovado até que problemas financeiros afetam não só relacionamentos, como você citou, mas até saúde, né? Então vamos falar um pouquinho do que o que são investimentos. Hoje, quais são as principais formas de investimento? Como que você trabalha com isso? Hoje a gente tem a parte de renda fixa, que são, você ganha todos os dias, todos os meses, de forma positiva. Existem várias frentes. Você pode utilizar através do Tesouro Direto, que é quando você pega seu dinheiro e empresta para o governo, através de CDBs, ou
que quando você pega o seu dinheiro e empresta para o banco, ou através de debentures, através de renda fixa cambial, que é quando você pega o seu dinheiro e empresta debentures para a empresa, e renda fixa cambial é quando você pega seu dinheiro e compra ali ouro, euro, dólar, né? Trabalha aí com essa parte de câmbio. Então, esse tipo de investimento é para aquele tipo de pessoas que tem medo, aquela pessoa mais conservadora, que na verdade eu falo que todo mundo tem que ter um pouco de conservadorismo, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã, não adianta ser arrojado demais. E tem o perfil moderado, que é aquela pessoa ali que ela gosta ali da renda fixa, mas ela quer ganhar um pouquinho mais. Eu já tenho ali uma reservinha de emergência, que a reserva de emergência é basicamente você 6 meses do seu custo fixo para quem é CLT e 1 ano para quem é empresário, quem não tem ali um valor fixo todo mês para receber. Então, esse tipo de perfil a gente pode trabalhar também com a renda variável, que é trabalhar com a Bolsa de Valores, que é trabalhar com ações, que é trabalhar com fundos imobiliários, trabalhar ali com criptomoedas, que hoje é o assunto do momento, né? Então, pode trabalhar inclusive dentro do agronegócio. Então, são várias vertentes que a Bolsa nos dá e traz esse rendimento se você tiver um pouquinho de conhecimento. O que você indicaria, vamos supor, para quem quer começar a investir? Eu até anotei aqui uma formulazinha básica dessas que a gente acha na internet. Vamos supor, você tem um salário lá 100%. 50% deveriam ser para os gastos fixos, que são considerados luz, água, um condomínio, enfim. 30% para variáveis, que eu acredito que aqui se inclui lazer, diversão e etc. e tal. E 20% investimentos. Essa fórmula funciona? Como é que você vê ela? Qual que é a sua sugestão? Ela funciona muito, só que ela só vai funcionar se você tiver foco, objetivo e os sonhos estiverem atrelados a ela. Porque senão fica aquela receita de bolo que você não cumpre. E essa receita de bolo que você sabe que porque ela tá na internet, qualquer um dá um Google e consegue ver, você não vai cumprir porque você não tem objetivo. A partir do momento que eu tenho um objetivo, por exemplo, meu sonho é comprar uma casa, um exemplo. Comprar a casa de sonho de maioria de todos os cidadãos, né? Então, eu tenho um sonho de comprar uma casa, mas eu sei que eu tenho que guardar 50%, 30%, 20% para investir nela. Mas será que realmente é aquilo ali que eu quero? Será que aquilo ali eu vou aguentar guardar durante 10 anos aí? Começou a trabalhar, guarda dinheiro até 10 anos. Será que não vai chegar um tempo que você vai perder? Então, os sonhos, eles têm que ser atualizados todos os anos. O planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo, ele trabalha com isso. Então, eu trabalho com isso dentro da consultoria, justamente porque os seus sonhos, as suas metas é o que vão fazer essa receitinha de bolo que é corretíssima, podem utilizar, eu utilizo ela dentro de consultoria e ela é real. Quanto mais você conseguir investir, o 20%, ele é ali o mínimo. Mas se essa não é a sua realidade, às vezes você consegue só 5%, porque tá atolado de dívida, ainda assim 5% é muita coisa. É diferente do que a maioria nem sabe o que é guardar dinheiro, né? A maioria, vou deixar na poupança. A poupança não é um lugar para você deixar o seu dinheiro ali. Hoje em dia não. Não mais. Não mais. É o lugar de você retirar o seu dinheiro dali. Com certeza. Você falou de investimentos a curto, médio e longo prazo. Que prazos são esses? Exemplifica para mim anos, quanto tempo, meses, enfim, o que é curto, o que é médio e o que é longo. E o que eu conquistaria, para qual cada um serve? Vamos lá. Curto prazo seria de 1 ano, 12 meses. O que eu posso conquistar em 1 ano? Eu quero comprar um carro. Ou ali eu quero fazer uma mudança ali de apartamento, ou eu quero ter um escritório, eu sou advogado, quero ter meu escritório, eu consigo trabalhar, tudo vai depender do seu sonho. Mas se esse sonho você consegue alcançar ele dentro de 1 ano, ele é considerado curto prazo. E a porcentagem que você vai guardar vai depender dos seus itens de consumo, do seu custo de vida, do seu estilo de vida, que eu falo que é os 30% ali, que é aquela saidinha, porque ninguém vive para pagar boleto, né? A gente precisa também ter um pouquinho de lazer. E o médio prazo, que é de 5 anos, que é o que você vai fazer ali durante 5 anos. Eu quero montar a reserva de emergência da minha família, né? Pensando ali na poupança, eu vou ter filhos, eu quero ter estabilidade para poder
ter o meu filho de forma tranquila, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa que acontece, então eu quero ter ali a minha reserva de emergência para isso. Então eu vou trabalhar também com uma porcentagem conforme a quantidade que eu ganho. E quando você é sozinho, você trabalha só com o seu dinheiro. Mas quando você é a dois, eu ganho 4 e o marido ganha 6, eu teria 10 mil. Não eu 4 mil e ele 6 mil. A gente tem que pensar no conjunto, pensar sempre no valor da família. Quanto que a família tem de renda? Esse valor é o que vai basear essa regrinha de bolo do 50, 30, 20. Se eu começo a trabalhar esse 50, 30, 20 de forma pensando no todo, no nível macro da minha família, eu como esposa, eu na minha vida profissional, meu marido na vida profissional e ele como esposo, e pensando também em conjunto com os filhos, as nossas metas vão ser sempre 3. Vão ser 3 metas de curto prazo, né? 3 metas de médio e 3 metas de longo. Pensando eu como esposa, quero o meu sonho na família, o meu sonho como profissional, qual que é o meu sonho que eu tenho profissional de curto, médio e longo prazo, e o meu dos meus filhos, né? Porque a gente sempre pensa nos filhos ali, tanto em curto, médio e longo prazo também. É como se eu tivesse uma dívida. Se eu vou investir esse mês, eu tenho que pegar aquele dinheiro que eu recebi e já colocar no investimento. Já colocar. É a premissa, eu falo que você tem que se pagar primeiro. O investimento é eu me pagar primeiro. Eu tô pensando, eu tô andando de bicicleta agora para pensar numa moto no futuro. Porque agora eu preciso guardar dinheiro para que eu compre aquele item ou ter a minha segurança, né? Que o principal motivo de investir é ter segurança. Se você for demitido hoje, se você acontecer uma pandemia, né, e a sua empresa fechar, você tem aquela segurança de, nossa, eu consigo passar esse momento difícil tendo ali. E a outra parte é mudar o seu mindset, mudar a sua cabeça, a sua mentalidade com relação ao consumo desenfreado. Eu costumo sempre falar das 3 palavrinhas, né, das 3 frases que eu falo com meus alunos, que é o PQP, mas não é o PQP ruim, é o PQP do bem, que é eu posso, eu quero, eu preciso. Essas 3 perguntinhas, quando você se deparar com uma situação de consumo, vão te ajudar demais, que é o que? Eu posso comprar aquilo ali? Eu quero, porque normalmente a gente vai por impulso. Ah, hoje eu mereço, ganhei bem, hoje eu tive... O tal do eu mereço. Eu mereço, nossa, eu ganhei um pouquinho mais, eu fechei um contrato maravilhoso. Não, você não merece, amor, você merece ter um investimento ali, ter aquele dinheiro, e a gente faz por impulso, porque comprar gera, né, um hormônio da felicidade, do prazer, que isso é maravilhoso pra nós. Só que você precisa perguntar também, eu preciso disso? Será que isso é algo por impulso que eu tô fazendo? A gente que é mulher, que adora uma liquidação, é uma maravilhoso, brusinha, né? A brusinha, né? Então, a gente adora aquela liquidação. Então, a gente se depara com aquilo ali, ah, não, ela é bonita, eu não tenho desse modelo. Às vezes, você já tem a cor, você já tem... Mas pra que você tá comprando aquilo? E aí, você se dá conta, a partir do momento que você faz essas 3 perguntas e você escreve, porque você teve uma meta. Você lembra daquela meta, daquele objetivo que você teve lá atrás. Falou, opa, peraí, será que realmente vale a pena eu trocar essa meta aqui que eu tenho, né, de ter esse futuro por agora, por essa blusinha? Será que isso vai valer a pena tanto? Será que realmente eu mereço tanto? Essa blusa vai fazer tanta diferença na minha vida? Óbvio, eu sempre falo para os meus clientes, eu não sou aquela que vai cortar o cafezinho, que vai cortar tudo. Pelo contrário, é o cliente que ele mesmo define as metas dele. Porque quem vive, né, na sua pele é você. Você que sabe, você não tem que só viver para pagar boleto. Você tem que sair, você tem que curtir, você tem que ter seu momento ali. Mas tudo dentro do seu padrão, dentro das metas. Se eu ganho 5, eu tenho que viver com 4. E consegue viver muito bem com 4. Se você conseguir manter esse padrão e guardando aquele dinheiro, já pensando nas metas, você tá feito na vida. Nós estamos em pleno fim de ano, nós estamos com um salário na conta, muitos trabalhadores já receberam uma parcela do 13º, a outra parcela está entrando agora. Que mensagem que fica aí para essas pessoas? Calma, cautela, como é que é? Pague as contas, o que você sugere? Na verdade, se ele tem uma dívida muito grande e os juros são muito altos, eu recomendo até aquela antecipação e tá pagando aquela dívida. Porque nenhum investimento, dependendo do nível, se for um crédito pessoal que a pessoa tá devendo, um cheque especial, os juros são muito altos, né? Chegam a ser a 8%, a 12%, dependendo do tipo de empréstimo. Então, se você tem aquela dívida e tá devendo muito, tenta fazer uma renegociação, que sempre no
final do ano acontece, tenta fazer uma renegociação para que você consiga pagar de uma forma mais barata. Às vezes o à vista sai mais em conta. Bárbara, mas ainda assim eu preciso viver de pagar dívida? Não. Se você não tem, tá ótimo. Trabalha com a sua reserva. Você já pensou se amanhã você não puder trabalhar, você vai ter dinheiro para sustentar o seu custo de vida? Para sustentar os seus sonhos ali, você conseguir pensar em alguma outra coisa para você fazer? Na verdade, esse seria o melhor cenário. E a pandemia veio aí para isso. Para que a gente pudesse entender que caiu dinheiro na conta, vou gastar. Porque tem gente que é assim, né? Opa, tô rico, né? Entrou dinheiro na conta, vou gastar. Não é assim. A gente precisa sempre pensar no amanhã. E se eu não tiver? E se aquilo ali, se o meu trabalho, se eu for demitido, será que eu vou aguentar pagar as contas? Porque hoje em dia a gente vive de financiamento de carro, financiamento de casa, financiamento de viagem, né? Então, às vezes tem gente que viaja aqui, que é para dar um respiro, que era para ser umas férias, ele vai lá e se endivida o ano inteiro. E passa o ano inteiro pagando tudo que ele gastou naquele momento. E o 13º, ele vem ali para você trabalhar também pensando nessa reservinha de emergência ou para quitar, se for uma dívida muito onerosa aí com relação à porcentagem de juros. Então, que venha 2023, é isso? É isso aí, que seja próspero. Tá certo. Bárbara, muito obrigada pela tua presença, pelos teus esclarecimentos. A gente volta a se falar de outros assuntos, investimento mais pra frente, tá bom? Obrigada. Com certeza, muito obrigada. Obrigada, gente. Repórter MT fica por aqui e até a próxima.